Fala galera, aqui é o professor Rodrigo Bressan, essa aqui é a prova da UniOeste 2012. Olha só a questão 12, tá? Mas antes de começar a resolver ela, me segue lá nas redes sociais, Instagram e TikTok, é prof_Bressan. Ele fala assim, ó, uma pessoa possui uma deficiência visual para ler um livro e ela precisa colocá-lo a uma distância de 50 centímetros. Então, se você for pensar, gente, ele tá com o livro aqui assim, ó, isso aqui é a distância do objeto até o olho. E a gente tem que lembrar lá, gente, que o olho, ele é uma lente. Então, a gente está falando daquele conteúdo de lentes. Então, eu vou anotar essas informações. Só para lembrar, nós temos a equação de Gauss. Olha lá, a equação de Gauss, ela fala que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? O que é o P e o P', né? Ó, o P é a distância do objeto, o P' é a distância da imagem, tá? E o F é o foco da lente, que daí não seria o nosso cristalino, que é uma lente do tipo convergente, tá? E ele fala nessa primeira situação, ó, que ó, ele coloca o objeto perto do olho para ele ler o livro. Então, essa é a distância focal, ó, 50 centímetros. Desculpa, essa é a distância do objeto, 50 centímetros, e ele em nenhum momento disse a distância focal do nosso olho, tá? Daí, olha o que ele fala. Se ela quiser ler o livro colocando a uma distância de 20 centímetros, então você aproximou o objeto, ó. Se você está numa distância de 20 centímetros, o que que acontece? Deverá adquirir um óculos de quantos graus, né? Então, ele quer saber qual que seria a relação da vergência desse óculos que você vai colocar na frente ali. Porque, ó, dica, a unidade grau, muito utilizada no comércio, é equivalente à unidade de dioptria, utilizada pela convergência imanente. Então, a gente tem aqui a relação da equação de Gauss com a relação da vergência. Gente, vergência é isso aqui, ó. É a relação ou o poder de convergência de uma lente, que ela é a relação sobre 1 sobre a distância focal. Então, se você for, inclusive, pegar essa fórmula da equação de Gauss, ó, 1 sobre F, eu posso escrever como V, ó. V é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Porque vergência é a mesma coisa que 1 sobre foco, né? Então, perceba que nesse primeiro caso aqui, ó, né? Deixa eu colocar aqui que eu transformei essa equação naquela ali. Nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho a relação do objeto com o olho. E aqui você vai colocar um óculos, né? Então a gente consegue equacionar isso. Olha que interessante. Nessa primeira situação, eu sei que 1 sobre F, que é a mesma coisa que a vergência somente do olho, é igual a 1 sobre o P mais 1 sobre P'. Daí, qual que é a observação, gente? Essa fórmula aqui, ó, da vergência, isso aqui, ele dá em dioptrias ou graus, tá? O di que a gente fala, né? A única observação é que o meu foco e as minhas unidades de distância têm que estar em metros, tá? Então, se você observar aqui, eu tenho que colocar na fórmula assim, ó. A vergência do olho dessa pessoa é o quê? 1 sobre 0,5. Porque é aqui, ó, 50 centímetros, se eu dividir por 100, dá 0,5 metros. Tem que deixar em metros. Mais 1 sobre a distância, que é a distância pelinha. Essa distância pelinha é a distância onde vai formar a imagem. E daí, olha que legal. Mais um conceito aqui. Quando que nós temos, né, uma imagem formada no olho, gente, quando ela consegue formar em cima da retina. Então, essa distância aqui, ó, é a distância como se fosse uma câmara escura, como se fosse a distância até a retina, que ela vai conseguir formar uma imagem nítida, tá? Então, isso é muito importante a gente conseguir lembrar. E daí, olha só que legal. Nessa segunda situação que eu vou puxar para baixo aqui, ó, você colocou o objeto. Só que ainda você colocou um óculos, então vai acontecer uma soma de vergências. Porque vergência, gente, é uma grandeza escalar. Se você tem uma justaposição de lentes, inclusive a gente fala sobre isso nas aulas, né? Você consegue uma vergência resultante somando as vergências das lentes quais forem, né? Então, nesse segundo conceito, olha o que ele faz. Ele colocou o quê? A vergência do olho mais a vergência do óculos, que tem que ser igual a 1P mais 1.
P', né? Aqui eu coloquei, faltou linha, né? Que tem que ser 1 sobre P, e esse 1 sobre P agora, ele vale 0,20 centímetros. Desculpa, 0,20 metros, né? Que daria 20 centímetros. Mais 1 sobre P', né? Então, olha que legal. A gente consegue fazer uma equação dentro da outra. Por quê, ó? O V do olho, eu sei, a vergência do olho, ela vale 1 sobre 0,5. Então, se você fizer a divisão ali, ó, 1 dividido por 0,5, isso aqui dá 2, né? Então, essa equaçãozinha, ela fica aqui, que é a vergência do olho, ela é 2 mais 1 sobre P'. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 mais 1 sobre P', mais a vergência do óculos, que é o que ele quer saber, mais 1 dividido por 0,2, opa, isso aqui é um igual, dá 5 mais 1 sobre P'. Então, como eu sei que é o mesmo olho, porque é a mesma pessoa observando, né? O tamanho da distância do olho até a retina, né? Da lente até a retina não muda. Então, eu posso cortar. Então, vai puxar aqui, ó, a vergência do meu óculos, que é o que eu coloquei ali de diferença, vai ser 5 menos 2, que vai dar 3 dioptrias. Esse exercício aqui é muito, muito bom, tá? Então, ele fala sobre vergência resultante, ele fala sobre vergência, que é a convergência de uma lente, e a gente sabe que a vergência de uma lente convergente, ela é positiva, e a lente do olho humano, ela é convergente, né? E ele faz essa aproximação de objetos, que daí a gente teria que ter essa sacadinha diferenciada aqui, ó, em relação à equação de Gauss. Tranquilo, gente? Espero ter ajudado. Daí, no caso, a nossa resposta é a letra D. Beijo para você, até mais!